está aqui com a presença do Toninho, um desenvolvedor back-end, que agora está trabalhando em Portugal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre essa experiência do Toninho de sair do Brasil, né, de ser um dev no Brasil, o processo que ele passou para ir para Portugal e como que é a vida dele hoje lá em Portugal, trabalhando como desenvolvedor. Então, se apresenta aí para a galera, Toninho. Agora todo mundo vai achar que o nome é Antônio mesmo, né? Eu falo Toninho, né? Mas não conheço de outra forma. Vamos lá. Cara, é prazer todo mundo do canal. Meu nome é Leonardo Toninho, por isso que eu sou chamado de Toninho. Bom, eu sou um dev, trabalhei com esse cara aí durante um tempo. Foi muito divertido. E hoje eu estou aqui em Portugal com um novo desafio. Estou tentando encarar a cultura nova, o desafio de trabalhar longe, não só do que a gente conhece como ambiente de trabalho, mas de ficar longe da família também. E tentar passar o máximo de experiência possível para quem estiver tentando também, está em dúvida se vai tentar esse desafio ou não. Boa, Toninho. E aí, né, a galera já começa a despertar o interesse, né? E a gente queria saber, Toninho, quando que começou a bater a vontade em você da mudança de país, né? Quando começou isso? Sendo bem honesto, a primeira pessoa que colocou essa pulga atrás da minha orelha foi minha esposa. Desde que eu conheço ela, ela fala que ela queria morar fora, que queria... Eu acho que o lance que fazia ela querer morar fora era muito um lance mais romântico, né? Aquela coisa de conhecer outros lugares, né? De ter novas experiências, de outros povos. Essa nunca foi muito a minha primeira interesse, na verdade, né? Era o sonho dela. Mas aí eu lembro que eu tive a oportunidade de passear fora do Brasil, né? De vir aqui para a Europa, a passeio mesmo, continuar as férias. E vi que realmente é um negócio muito diferente e que, puxa, fiquei com vontade de passar mais tempo aqui, aproveitar mais e ver se também, de alguma forma, tinha alguma coisa a contribuir com o meu profissional, né? E para o pessoal também, a experiência de morar fora. Tem o lance da segurança também, né? Depois que eu tive minha filha, a gente sabe que aí no Brasil a segurança não é muito legal. E, bom, Exatamente. aqui realmente também é um pouco mais seguro, então é uma das coisas que fez a gente pensar, puxa, vamos lá ver, vamos experimentar, vamos ver se realmente é diferente ou se a vida de turista é uma e a vida de quem mora e trabalha é outra, né? Foi essa pulga atrás da orelha. Eu acho que foi mais... A gente nunca teve certeza se era o movimento certo, foi mais uma dúvida que a gente queria responder. Será que é o movimento certo ou não? Bacana, cara. Então, você já tinha essa vontade mesmo que partiu mais da tua esposa e aí você começou a ir atrás, né? E a pergunta agora é por que Portugal, cara? Por que vocês escolheram Portugal? Mais por já ter ido lá e conhecido? Na verdade, eu vou falar que Portugal foi por conta da língua. Acho que muita gente deve escolher Portugal por conta da língua. E a gente saiu do Brasil com um pouco de receio puxa, será que eu sei realmente falar inglês? Ou será que meu inglês não é tudo isso? Será que ele é o suficiente para trabalhar em uma empresa que só vou ter que falar inglês o dia inteiro e fora da empresa também? E quando a gente veio aqui para Portugal, a gente viu que o clima era um pouco mais frio, mas até que é parecido, as pessoas são um pouco parecidas. E falou, puxa, acho que é um bom start, né? Um bom negócio para a gente começar e ver se realmente a gente consegue se adaptar a um país de forma mais orgânica do que morando, de repente, em um lugar muito diferente de Portugal pela primeira vez, né? E, assim, acho que vai muito também pela visão que o brasileiro tem, ou pelo menos uma coisa que eu sentia, em relação ao próprio inglês. A gente no Brasil tem um pouco da síndrome do vira-lata com o inglês, de achar que nosso inglês é muito ruim, quando na verdade nosso inglês é bom. Nosso inglês aí, assim, se você vem aqui fora, você fala bem o inglês, você se vira bem o inglês. Você consegue trabalhar mesmo sem ter feito nenhum curso. E quando a gente está no Brasil, a gente tem medo de achar que não é o suficiente porque nós temos sotaque, porque a gente comete erros. E essa não é a visão que o pessoal tem aqui do inglês, de como você vai falar em total. Pelo menos é a minha percepção, sabe? Entendi. O choque acaba sendo menor, né? Do que você ir para um lugar que muda Acaba sendo completamente, né? menor. Pô, legal. Do ponto de vista de língua, sim. Bacana. E a questão do processo seletivo? Conta um pouco como que começou, como que foi o processo, por onde te procuraram, por onde você procurou a empresa, como que É, aconteceu? no, no meu caso, realmente, eles fizeram uma proposta, nós estávamos procurando já posições aqui em Portugal. Eu cheguei a me candidatar em algumas, mas aqui deu certo, na verdade, foi uma que eles vieram atrás de mim. E foi pelo LinkedIn, realmente. E, assim, a coisa que maior dica que eu dou para quem está tentando procurar um emprego aqui em Portugal são duas, na verdade. Foca muito no algoritmo e, no meu caso, né, que é para programar em Java, foca muito no Java ou na linguagem que você realmente vai programar. Por que eu estou falando isso? Porque é uma diferença que eu via muito grande nas entrevistas que eu fiz aí no Brasil, para as entrevistas aqui,
No Brasil, muitas vezes, a gente conversava numa entrevista muito sobre arquitetura, sobre stack tecnológica, sobre quais frameworks que você já trabalhou, quais desafios que você já teve. E aqui eles, na verdade, estavam mais interessados em ver se o seu feijão com arroz está realmente maduro. Então, eles faziam um deep dive dentro das questões do Java, assim, entendeu? Puxavam fundo realmente o que você sabia sobre a linguagem e faziam muitos testes de algoritmo e ver se você estava com a lógica realmente afiada e quase não perguntavam nada se você sabia alguma coisa sobre REST, por exemplo, ou se você realmente tinha usado um framework específico do Java, ou se você tinha uma experiência com Kubernetes, não. Isso não era realmente o foco deles, eles queriam saber se o seu beabá estava realmente maduro, e é isso que eu deixo de dica, a gente deixa isso realmente maduro. Exercita o máximo que você puder de algoritmo. Os algoritmos que eu encarei nas entrevistas não foram difíceis, eles são algoritmos médios, sabe? Alguns eram até fáceis, chegavam lá e falavam, puxa, aqui, tenta resolver um palíndromo, sabe? Nada muito complexo, sabe? Não chegaram a pedir, por exemplo, árvore binária ou coisas assim, linked lista, nada muito complicado, como já tive no Brasil, inclusive em outras empresas. Aqui realmente foram mais simples os exercícios, só que eles ficavam realmente exercitando ao máximo, por exemplo. Você resolveu aqui a sequência Fibonacci. Então, se a gente fizesse isso aqui no exercício, o que aconteceria? Se você quisesse otimizar a performance, você consegue pensar em outro jeito de resolver? Então, assim, era um exercício que, apesar de ser simples, eles tentavam ficar, de repente, muito tempo nesse exercício para ver o quanto eles conseguiam extrair de você mesmo, certo? E são todas as entrevistas, no meu caso, pelo menos, e nos casos dos colegas que eu já vi aqui, são feitas em inglês, mesmo que seja em Portugal. Porque hoje você não tem até tem algumas empresas de desenvolvimento em Portugal, mas os clientes grandes aqui, os clientes que, assim, em primeira vista atraem os olhos, eles são clientes multinacionais, né? Então, você está falando, sei lá, de uma Amazon, de coisas do tipo, empresas que estão aqui dentro hoje com escritórios e eles vão te contratar para você trabalhar com clientes na Europa inteira, né? Parte do meu time hoje ele está em Oxford, parte está em Bucareste, então você acaba tendo que fazer entrevista em inglês toda hora com essa galera e trabalhar com eles 100% em inglês. Então, por mais que a língua do escritório falada seja português, você tem que estar com desafiado e a sua entrevista vai ser em inglês. Do mesmo modo, uma coisa legal de você exercitar, até pegar um amigo seu para fazer com você, vou resolver um algoritmo aqui, mas enquanto eu resolvo o algoritmo, eu vou explicar o meu raciocínio para quem está comigo. Por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um exercício com você. O desafio do algoritmo nessas entrevistas enquanto eu desenvolvo, até de começar a codar, antes de eu tomar alguma decisão, é explicar para você o porquê eu estou fazendo alguma coisa e como é que eu estou chegando nessa conclusão, qual é a minha linha de pensamento. E, de novo, isso tem que ser feito em inglês, né? Tem que ser feito em inglês e é isso que vai dar confiança do pessoal contratar você ou não, porque no dia a dia eles querem saber se você vai estar hábil a discutir soluções técnicas com ele e a propor mais de uma solução para o mesmo problema. Você entendeu? Acho que esse é o objetivo do algoritmo das entrevistas que eu fiz aqui e acho que é isso. Bacana. É legal você ter falado isso, porque às vezes a galera pensa que a entrevista vai ser no português de Portugal, né? Então vai ser mais Não fácil e foi. tal, mas foi em inglês no caso, né? Realmente. Foram todas em inglês e, assim, eu não sei também se foi uma exceção, tá? Legal. Pelo que eu conversei com a minha esposa, que também encontrou emprego aqui, com alguns colegas, mesmo que não trabalhem na empresa que eu estou hoje, todos eles passaram pela mesma situação. Porque, de verdade, são poucas empresas de desenvolvimento que estão de Portugal em si. São empresas de fora, mas que tem base também em Portugal, né? Tem uma filial em Portugal. E isso só traz vantagens para quem está querendo vir, porque você começa a criar uma carreira internacional. Você vai fatalmente trabalhar em uma empresa que, por mais que talvez não seja tão conhecida no mundo, é uma empresa que, se a pessoa procurar em outro país, ela vai conhecer, vai saber do que está falando, porque é uma empresa que também está no país dela, né? Se você trabalhar numa empresa que é só brasileira, não estou falando que é ruim, tem N vantagens, adoro todas as empresas aí, mas realmente você vai estar focado em uma empresa que só é conhecida em território nacional, muitas vezes. Pô, bacana. Você falou, acho que a diferença, né? Você comentou a diferença do processo seletivo do Brasil, do Portugal. Eu entendi que no Brasil a gente foca bastante em framework, foca bastante no protocolo, cloud provider. Aí é bem mais focado na linguagem em si e naquilo que a linguagem oferece, né? Nas coisas que a linguagem tem ali, né? Exato, exato. E aí, o Toninho, você pode falar para a gente, por exemplo, a prova técnica. Você usou aqui no Brasil, tem algumas empresas que usam o HackerRank, né, para fazer a prova. Como foi Uhum. essa prova técnica? É, elas são todas nesse mesmo esquema. Eu não sei se o HackerRank hoje ele tem alguma possibilidade de você dividir a tela com quem está te entrevistando. Não sei Mas as também. empresas, eu acho que eu testei, assim, foi uma ferramenta, eu acho que foi o Codility na época.
Eu não sei, eram ferramentas que permitem que você faça quase um stream de código ao vivo, né? A pessoa que está do outro lado consegue editar o código junto com você. Inclusive isso é legal adicionar. Em algumas etapas da entrevista, durante o código, depois que eu explicava o meu raciocínio, quem estava me entrevistando falava, não, então eu vou completando aqui essa parte do método enquanto você está fazendo tal coisa aí em cima, para a gente chegar no mesmo raciocínio junto, porque a ferramenta permite as duas coisas, né? Para você ver que realmente ele não quer saber se você sabe fazer o algoritmo, mas sim se você consegue evoluir o pensamento, né? Pô, muito legal isso, bem diferente, né, do que a gente vê por É aqui, bem né? diferente. E em nenhum momento me colocaram contra a parede também, ou me pressionaram em relação àquilo que eu já tinha feito, se eu tinha realmente feito alguma coisa ou não. Eles realmente querem ver se você consegue desempenhar aquele papel em um exercício. Esse é o objetivo. Pô, muito legal. Bom, e aí como foi a parte burocrática, né? A gente falou aí como foi um pouquinho o processo seletivo, como foi essa questão da papelada, o que você teve que arrumar para sair daqui do Brasil e ir para Portugal? Cara, se prepare para muita papelada. Quem está querendo. Eu vim com esposa e com filho, e assim, é muito Família documento. inteira. É muito documento. Eu descobri que a certidão de nascimento, que eu achava que valia alguma coisa, não vale nada, na verdade. Aquela Sério, branquinha que cara? a gente tem, né, que vem dobrada, ela não significa nada. Você tem que ir no cartório e pedir uma certidão de inteiro no teor. Também não sei muito bem a diferença, mas pelo que eu entendi, é um documento em que o cartorário, não sei o nome certo, onde ele vai na gaveta dele lá, procura a data que você nasceu, procura o documento real e ou tira uma cópia ou digita tudo aquilo que está escrito ali para ter uma cópia mais fidedigna do som da certidão de nascimento. E esse é um dos documentos que você tem que pedir com antecedência. Você tem que correr atrás de um documento chamado e depois de juntar todos esses documentos e levar para a embaixada. Aí, assim, o processo da embaixada também é demorado, porque sempre tem muita gente pedindo. Uma dica que eu dou para quem está querendo vir é tentar evitar o período escolar. Eu vim para cá numa época que ia começar o período escolar aqui, então tinha muita gente de faculdade tentando vir para cá para estudar. Então, tanto a embaixada para dar visto quanto os órgãos, por exemplo, que fornecem esses documentos que eu estou te dando, estavam muito lotados e sobrecarregados. Isso fez o meu visto demorar mais ainda, né? Sem falar que quando você chegar aqui, você vai ter que procurar apartamento, essas coisas, e isso vai estar mais disputado também, porque tem muita gente querendo para poder estudar, alugar algum lugar, né? O tempo que demorou o meu visto, acho que foi coisa de uns 2 meses. Existem, pelo que eu me lembro, 2 vistos que podem atender o profissional, pode ser que eu esteja falando errado, que é o D1 e o D2, sendo que um deles acho que o D2 é para quem tem, não, o D1 é para quem tem, não, perdão, o D3 é para quem tem diploma e o D2 é o visto de trabalho para quem não tem diploma. Se você tem o diploma, a vantagem é que ele fica um pouco mais rápido o processo, mas o D3, o D2 também serve se você não tiver diploma e você vai conseguir entrar e trabalhar do mesmo jeito com os mesmos privilégios, não tem diferença. E depois de levar os documentos lá, eu acho que sim, demorou ainda, depois da entrevista lá, demorou ainda pelo menos umas 2, 3 semanas para me chamarem e realmente darem o visto. É muita Entendi. burocracia. Quando chega aqui tem mais burocracia ainda, cara. Tem que tirar o seu NIF, o NIF para quem quer saber, é como se fosse o CPF da gente, né? Ele é o documento fiscal daqui, que é o que te identifica como pessoa física. Uhum. Tem que tirar o NIF, tem que abrir atividade. Aqui nós temos o recibo verde, né? O recibo verde é uma modalidade que é quase ele permite que você trabalhe sem ter vínculo com a empresa registrada, mas sem precisar ter uma empresa aberta, né? Aí no Brasil a gente tem que ser um PJ ou CLT. E aqui você tem essa modalidade que permite que você trabalhe, acho que é 1 ou 2 anos, lançando esses recibos verdes e preste um serviço de forma, digamos assim, mais flexível, menos burocrática. Pô, bacana. E teve alguma coisa que a empresa te ajudou no processo burocrático, Toninho? Sim, a minha empresa, inclusive, ela forneceu um advogado, porque nós temos o órgão aqui que é a segurança, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, que quando você chega aqui, mesmo que você tenha o visto, você tem que dar entrada no CEF pedindo o seu visto de residência, que é período de 1 ano ou 2 anos, dependendo de como é que você fez o contrato. E esse visto de residência, ele tem que ser feito nesse órgão onde as pessoas têm muita burocracia, muito papel para levar, é um pouco complexo e muitas vezes você chega lá, eles por algum motivo qualquer podem implicar com você e tal. E você às vezes chega aqui sem muita informação também, né? Porque é muita coisa para cuidar quando você chega aqui. Então foi bem legal ter um advogado do lado para ir comigo e olha, isso aqui tá tudo certo, a gente garantiu aqui, fizemos um checklist legal dos documentos. Teve essa assessoria sim, para nesse sentido de reagrupamento familiar da minha filha, né? E também de tirar a minha residência aqui. Bacana. Aí você deu esse conselho, né, de não fazer, por exemplo, em época escolar. Eu acho que em época de férias também a galera deve estar viajando, alguns devem estar tirando, também deve ser um pouquinho
um pouquinho corrido também, concorrido, né? Talvez. E O de férias vai aumentar o preço da passagem só, né? O de férias, eu não imagino que o de férias vai ocupar o órgão público ou a embaixada, né? mas o valor talvez fique mais O alto valor da mesmo. passagem fica. O valor da passagem fica. E dicas, por exemplo, você se desfez das coisas no Brasil, não desfez? Qual que é as dicas que você dá nesse sentido, né? Eu não sei como que você É, preferiu eu não fazer. tinha muito no Brasil, né? Eu não tinha, assim, grandes pertences no Brasil e, puxa, para não ficar ocupando casa de pai e de mãe, com tranqueira, eu me desfiz da maior parte também. E, sendo bem honesto, uma das decisões que me fez querer vender as coisas que eu tinha no Brasil, mesmo saber, sem saber se era certo aqui ou não, foi a questão do arrendamento aqui. Arrendamento é o modo como aqui eles chamam aluguel. É, quando você vai alugar uma casa aqui, você tem que dar um calção, e o calção aqui não é fácil de bancar, é realmente pesado. Ainda mais quando eles veem que é estrangeiro, eles podem ficar um pouco, puxa, mas é estrangeiro, não sei se vai ficar aqui muito tempo ou não, meu imóvel, etc. Não vou nem entrar no mérito aqui se é justo ou não, na minha opinião Uhum. só. Mas o que que é Mas o ele realmente calção? É um adiantamento que você dá. é um depósito, não é um adiantamento. Na verdade, você tem que dar um depósito para o dono da propriedade e ele vai ficar com esse dinheiro para ele, vai reter esse dinheiro e no final do aluguel ele te devolve esse dinheiro. Se você sair antes, esse dinheiro fica com ele e aí você pode até combinar algumas regras, por exemplo, puxa, eu vou te dar, sei lá, vou te dar 5 valores do aluguel adiantado e no final você abate 2 dos últimos 2 aluguéis e devolve os 3 no final, ou puxa, abate todos, ou não vou bater nenhum, vai pagar direitinho todos os meses e no final eu te devolvo o dinheiro inteiro. A regra fica por situação, né? Cada caso é um caso, mas em geral eu diria para quem está vindo aqui se preparar para pagar pelo menos os 4, 5. Eu já vi gente aqui teve que até pagar 10, cara, pedindo até 10 calções aqui, ou seja, 10 adiantamentos de aluguel. É puxado, é bem puxado. Tem gente que tem sorte, que já conseguiu pegar por 2, por 1. Sei lá, eu não conheço ninguém, né? Mas no meu caso, eu realmente pedi, não, foram 5 calções, então ainda bem que eu pedi umas coisas no Brasil, porque foi o dinheiro que eu trouxe para pagar o calção. Porque é euro, né? Você vai ter que Lembrando que converter, é, então realmente é lembrando que é pesado mesmo. euro. E o aluguel aqui, cara, não é nada barato. O aluguel em Lisboa, que é onde eu moro hoje, ele é muito pesado. Os próprios pessoas, a própria população daqui, os nativos daqui, eles comentam sobre isso, que o preço do aluguel deu um boom nos últimos anos e que eles não sabem até quando essa bolha vai aumentar, se vai estourar ou não, o governo está fazendo a respeito, porque está inviável até para eles que moram aqui, né? Está ficando muito caro pagar esse aluguel. E então venham preparado com o dinheiro do calção, porque é assim, acho que na migração é o primeiro grande desafio. Você conseguir alugar um apartamento que, primeiro, que a pessoa tenha uma mente legal e, puxa, você está estrangeiro porque está querendo trabalhar, não está querendo fazer bagunça, e que, puxa, vamos lá, vamos colocar um calção que seja mais ou menos justo para ambas as partes e que você vai ter realmente que ter esse dinheiro. Esse é o primeiro desafio. Os apartamentos aqui são muito concorridos para você conseguir, você vai ter que visitar vários, sempre tem mais de uma pessoa procurando um apartamento e realmente não tem por que o proprietário se fazer de rogado quanto o preço do aluguel ou o preço do calção. Não, bacana. E aí, falando um pouquinho da tua chegada, Toninho, aí em Portugal, fala um pouco pra gente como foi a chegada. Você falou que teve que chegar aí, teve que ir atrás de apartamento e tal, mas como foi a Sim. recepção, a chegada aí no país mesmo, em Portugal? Eu diria que o primeiro mês foi bem estressante, cara. Eu acho que deve ser difícil para qualquer um em qualquer país, não deve ser uma particularidade de Portugal. Primeiro que você está longe da sua família, né? Então você não tem com quem contar. O sentimento de estar sozinho é É muito você grande, ali, né? né? Assim. No Brasil, você, puxa, quem tem um pai, que no meu caso tem uma mãe, graças a Deus, ou até quem tem um avô, tem um amigo que é muito íntimo, né, que pode contar com esse amigo. Você sabe que você, puxa, se faltar um dinheiro aqui no final do mês para completar, sei lá, para completar o mercado aqui, uns R$ 50, qualquer coisa, vocês têm para quem pedir ajuda. Né? Se preciso ir no médico aqui, preciso pagar uma taxa de qualquer coisa, você tem alguém para contar. Mesmo que a gente não queira usar, né? A gente sabe que se tudo der muito errado, a gente tem alguém para contar. E aqui não é bem assim, cara. Se tudo der muito errado, você tem que lembrar que você está numa moeda que é pelo menos 4,5, 5 vezes mais cara do que a moeda do Brasil. Então, mesmo que sua família queira te ajudar, vai ser difícil ela te ajudar, porque ninguém é rico. E assim, você tem que lembrar também que o tempo de transferir o dinheiro para cá demora 1 ou 2 dias, não é uma coisa muito rápida, entendeu? Então você tem que ficar sempre antecedendo esses movimentos, cara. Sabe? Se vai dar algum problema, eu tenho que saber antes. Você tem que realmente ficar muito esperto e esse sentimento que você tem de ficar por sua própria conta é um sentimento bem novo, pelo menos foi bem novo para mim, acho que para muita gente é bem novo mesmo, porque você chega aqui sem amizades, né? Você chega aqui, você realmente conhece talvez a pessoa que te recrutou e o pessoal ali da sua empresa que você pode contar, que você começa nos primeiros dias, mas ninguém também vai te dar uma ajuda no quesito particular, né? Acho que é bem por aí.
Então, o primeiro mês, para você procurar casa. No meu caso, eu tive que procurar a escolinha para minha filha. E, de novo, eu mudei para cá numa época que foi talvez uma escolha mais difícil, porque as escolas aqui em setembro, eles realmente fecham, eles param de funcionar, né? Então, eu não conseguia achar escolinha para ela. Minha esposa precisava trabalhar, ela precisava do emprego dela. Então, realmente, o primeiro mês foi bem difícil, cara, até se ajeitar tudo, até você conseguir alugar uma casa. Sua escolinha tá na escolinha, você começar a colocar as coisas no eixo e falar, não, beleza, agora eu vou focar no trabalho e vou dar o meu melhor para provar que eu vim aqui fazer diferença. Aí, realmente, que as coisas começaram a andar. No primeiro mês, eu quase não consegui curtir nada, sendo bem honesto. Foi uma É tudo loucura. novo, né, cara? Correndo atrás, ajeitando É tudo, né? bastante. É uma mudança, né? Só que a diferença é que a mudança é para outro país, né? Tudo novo, você não conhece nada, né, cara? Sim, cara. E assim, você fica confuso com várias coisas. Assim, por mais que a gente fala que a língua do português é igual, não, mas não é, cara. É outra língua. Parece que tem a mesma estrutura, assim, mas você. Ah, eu vou te falar bem a real, Rodrigo. Hoje em dia, se eu estiver no almoço assim, o pessoal tá conversando, todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo falando rápido, eu não entendo. Eu tô aqui há 7 meses já, tô indo pro 8º, e se a galera começar a falar rápido, eu não entendo o que eles falam, cara. Porque eles se empolgam em falar, começam a falar rápido, aí eles começam a usar gírias que são deles, e começam a falar, às vezes, de assunto com termos que você não está acostumado, não está habituado. Eu vou te dar um exemplo. O apartamentos térreos aqui, eles chamam de res de chão, né? E eu, no Cara, começo que eu ficava, diferente. caramba, mas apartamento res de chão, res de chão. O que ficar tu falando, cara? É o tipo de chão que é alvenaria? O que eles estão falando? Eu não sei. E assim, e aí, por exemplo, puta, o apartamento aqui, eles alugam, eles têm uma nomenclatura para falar T1, T2, T3, que isso se refere basicamente à quantidade de quartos que você vai ter no apartamento. Então, era muito normal, eu pegava lá, puta, T1, T2, T3, é de chão, não sei o quê. Eu ficava maluco, você entendeu? E assim, se você tiver com calma, você consegue pegar tudo isso e achar até graça. Numa situação onde você tá no limite ali, puta, preocupado com dinheiro, tem que trabalhar, tem que provar o trabalho, também tem que achar o apartamento, e tem que fazer um monte de coisa, de órgão Não fiscal, entende nada. documento. É complicado. É complicado porque você não tem tempo de parar para refletir. Hoje eu lembro dessas coisas e eu dou super risada, porque se você perceber, são muitas situações cômicas, né? Mas esteja preparado quem vier, porque o primeiro mês é realmente mais difícil. E se vocês tiverem alguém aqui, ajuda muito. Eu, graças a Deus, tinha uma amiga minha que estava morando aqui, hoje ela já foi para outro lugar, mas quando eu cheguei aqui, ela realmente me deu muita dica, me ajudou e me fez me sentir um pouco mais em casa. Então, para quem já tem alguém aqui e está precisando vir para cá, é uma ajuda, sim, ter alguém por perto. Boa, cara, muito legal. E essa questão de banco, Toninho, como que funciona? Aí em Portugal tem bancos digitais também, é banco tradicional, você teve que ir num banco mesmo, abrir tua A conta. impressão que eu tenho do banco, do sistema bancário aqui em Portugal, é que ele é um pouco diferente do sistema brasileiro em relação a features, tá? Pode ser que a minha leitura esteja errada, é só minha percepção, eu também não fui muito a fundo na questão, mas eu acho que nós no Brasil temos mais bancos digitais, temos mais aplicativos, temos mais várias opções do que fazer com esses aplicativos, como transferir, como pagar, como fazer muitas coisas que aqui não tem, cara. Aqui a galera realmente, quando eu cheguei aqui, para você ter uma ideia, eu até dei risada, né? A gerente do banco que eu fui abrir a conta, ela mostrou para mim, assim, fazendo propaganda do banco. Não, porque o banco agora pode fazer isso, aquilo. Ela apontou para mim o caixa eletrônico e falou, olha, agora você pode ir aqui no caixa eletrônico fazer essa transferência direto por lá, inclusive. Eu falei assim, mas isso não Fala tinha, uau, sabe? né? Uau, Isso é né? novidade, sabe? Eles têm um lance aqui chamado MD Way, que é um sistema bancário que facilita você fazer algumas transações. E assim, só para você ter uma ideia, se você quiser, se você estiver aqui em Portugal, você tiver uma conta bancária, eu posso transferir uma quantidade, te dar uma quantidade de dinheiro para você sacar, por exemplo. Eu te passo um código que eu gero no aplicativo, você vai no caixa eletrônico, digita esse código e o dinheiro sai. É assim, você entendeu? Então eles têm essas features e que, sendo bem honesto, eu acho que elas funcionam muito na base da confiança, na base de que ninguém vai fazer nada errado com isso, porque é muito segura do ponto de vista da gente que está acostumado com 1 milhão de tokens, de certificados e tudo mais. Aqui eles têm muita coisa na base da confiança, na base de que ninguém vai fazer nada errado, sabe? E assim, acho que o sistema bancário ele é mais simples, é isso, você entende? Para transferir dinheiro para cá, você tem alguns bancos digitais, você tem a Revolut, que não é portuguesa, ela é britânica, mas você pode utilizar para transferir dinheiro do Brasil para cá. E assim, você vai ter que achar uma dessas empresas que você consiga realmente. O TransferWise também é uma empresa que eu utilizo bastante, que faz transferência de cá para lá e dali para cá, e é até mais barato. Até para quem, quando tem um amigo meu que viaja para cá, eu falo: ó, em vez de você comprar moeda, às vezes sai mais barato pela cotação da TransferWise, e você simplesmente transferir dinheiro para mim, chega aqui eu saco para você, sabe? Entendi. Realmente você vai ter que se apoiar nessas empresas assim. O banco que eu tenho, no caso, é um banco bem tradicional mesmo, é um equivalente a um Santander, digamos. Entendi. Bacana.
E essa parte de ser recepcionado pelos portugueses dentro da empresa, fora da empresa, essa questão da empresa, como que é? Tem aquela, aqui no Brasil a gente faz por integração, né? Aquele tempo que você tem para conhecer a empresa, como que é? Como Sim, funciona? aqui na empresa eu tive um tempo de onboard também, que é justamente esse processo de você conhecer um pouco dos produtos. E assim, as coisas que mais me chocaram quando eu cheguei aqui, e que eu acho que é uma das principais coisas, sim, são coisas legais, realmente legais sobre o ambiente de trabalho aqui, que vale a pena você trabalhar aqui e conhecer. Primeiro, eu acho que assim, aí tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, eu realmente prefiro a versão daqui. É um pouco da malícia, né? A gente no Brasil tem muita malícia no ambiente de trabalho, muita brincadeira. Eu não estou falando malícia, às vezes, no sentido ruim, sabe? Eu estou falando uma malícia assim, puta, eu vou tirar sarro do amiguinho por algum motivo, sabe? Você, sei lá, você tem cavanhaque, eu vou brincar com você. Ou, sei lá, você gravou um vídeo lá quando você era criança, vou brincar com você, quase um bullying. A gente está no Brasil, a gente acha graça, até porque a gente é a mesma coisa, né? Da mesma que a gente recebe essas brincadeiras, a gente também pratica elas. Então, acaba que não. Eu, pelo menos, nunca fiquei chateado. Já conheci pessoas que se incomodam com isso de verdade, até porque tem brincadeiras que às vezes passam do limite, né? E as pessoas realmente ficam incomodadas, mas são casos, acho que sim, pelo menos na minha experiência, são casos mais raros. Né? Essas brincadeiras de malícia não existem aqui. Essas brincadeiras assim de. Não, o pessoal aqui eles brincam com coisas mais inocentes, sabe? Fazem Ah, piadas mais tá. inocentes. Isso é muito legal de você perceber essa diferença. É bem cultural, cara. Eles não vão fazer brincadeira no meio de trabalho tirando sarro na particularidade sua. Se fizerem uma vez ou outra, é muito superficial. Em geral, são brincadeiras mais tranquilas. Então, você perde um pouco daquele sentido que você desenvolve no Brasil de sempre estar atento ao que você fala, sabe? Sabe que no Brasil, quando você Sim. está com o seu grupo de amigos no trabalho, sei lá, tomando café, que nem a gente fazia lá, e aí você ficava, puxa, se eu falar tal coisa aqui, o cara fala, a quinta série vai voltar, sabe? A galera vai começar a se Sim, zoar sim. e tal. Não, isso não rola aqui. A quinta série aqui realmente acaba na quinta série. Você Aqui pode tá falar até certo. algumas coisas, você pode falar umas brincadeiras aqui, algumas coisas que ninguém vai te levar pro lado malicioso, ou vai fazer uma puta de uma zoeira e vai ficar na sua até você cansar, sabe? Tipo, não vai acontecer. Para quem não gosta, eu às vezes sinto até falta, porque a gente está acostumado com muita brincadeira, né? Mas aqui tem esse lado. O pessoal no escritório é um pouco mais sério, pelo menos no escritório que eu trabalho hoje. Não que eles não brinquem, tá? Eles são bem amistosos, eu tenho grandes amigos hoje no escritório, mas realmente você tem horas no ambiente assim, tem hora que fica um silêncio assim monumental, sabe? Tá todo mundo concentrado de fone programando mesmo. Tem Entendi, que é bem essa diferente. diferença. E, de novo, Rodrigo, eu estou falando para você também a experiência que eu tenho numa empresa particular que eu trabalho hoje, né? Não sei também se Sim, são todas as empresas assim. sim. E também é um pouco de relatos que eu tenho dos outros amigos que eu conheço assim. Né? Se faz menos horas extras, né? Aí também Hum, eu estou comparando com São Paulo, né? Não sei como é que é no resto do Brasil, mas em São Paulo eu já trabalhei em empresas que eu tive que virar 1, 2 dias seguidos, trabalhar no final de sim. semana. Muita Eu acho hora que todo extra. mundo não é novidade para ninguém em Não. São Paulo e isso aqui não acontece aqui, cara. É raro, é raro. Eu acho que dos últimos meses que eu estou aqui, uns 7 meses, se eu precisei ficar um dia até mais tarde, eu fiquei e na verdade eu nem precisava. Eu fiz porque eu realmente estava intrigado com a questão e queria terminar aquilo no mesmo dia, entendeu? Mas não tem necessidade, eles não têm esse costume aqui, eles respeitam bem seu horário de entrada e de saída, e isso é uma coisa legal para quem está procurando mais sossego, mais tranquilidade, mais estabilidade, né? Mais tempo com a família também, eu diria. Bacana. Os escritórios, eles têm datas comemorativas, eles pegam bastante isso, sabe? Tipo, puxa, por exemplo, agora é a época do carnaval, sabe? Aqui eles também comemoram o carnaval de modo bem mais leve do que no Brasil, mas comemoram, então, vai ter festinha aqui na sexta-feira de carnaval, sabe? Então todo mundo lá fazendo uma brincadeira. Halloween teve a mesma coisa, Natal teve a mesma coisa. Eles têm esse lance de comemorar as datas festivas no escritório, nem que seja uma brincadeira de leve, mas eles fazem. Só para a galera reunir e lembrar que não passar em branco, sabe? Isso é uma coisa bem maneira. Uma outra coisa assim que eu achei também estranho aqui quando eu cheguei, mas eu descobri que isso é uma coisa legal, eles têm o costume de almoçar todo mundo junto. Eles não têm tanto costume de almoçar fora na hora do almoço. Aqui é muito normal eles trazerem comida de casa, até porque o português, pelo que eu pude perceber, é um povo um pouco mais preocupado com a saúde do que o brasileiro, pelo menos do que o paulista. Legal. Então, eles têm mania, eles têm costume mesmo de cozinhar e trazer para comer, então come todo mundo junto. Eles têm esse lance de comer todo mundo junto, esperar todo mundo sentar numa mesa grande e almoçar praticamente todo dia junto. E às vezes, quando eu não vou almoçar junto, você não vai almoçar com a gente hoje? Então, você de novo, não almoçar com a gente e tal. Tem essa parada de querer ficar todo mundo junto almoçando e compartilhando aquele momento ali. E uma curiosidade até engraçada que quando eu cheguei aqui é que eles têm, quando você vai almoçar fora com eles ou comer alguma coisa fora aqui em Portugal, uma boa educação que a gente não tem no Brasil
eu não estou falando se eu concordo ou não, tá, Rodrigo? Estou só constatando. Não, sim, É que eles esperam todo mundo receber o prato para começar a comer. Então, já teve casos, por exemplo, logo no começo, pô, tô morrendo de fome aqui, meio-dia e meio, cara, tava assim, já precisa comer alguma coisa e tal. Fomos numa hamburgueria todo mundo, aí chegou lá meu hambúrguer, chegou mais um ou dois, assim, faltava chegar lá de 8 pessoas ainda, o time inteiro, por exemplo. E eu fui lá, fui começar a comer hambúrguer e reparei que ninguém tava comendo, tá ligado? E uma galera me olhou, assim, tipo, o que ele tá fazendo, sabe? Tipo, ninguém vai falar nada, mas o lance é, todo mundo espera chegar, a hora que chegou de todo mundo, a galera pega um bom apetite pra todo mundo, beleza, e a galera começa a comer. Caraca, bem E não diferente, importa né? se o seu lanche esfriou, se demorou ou não, sabe? Eles têm esse lance de esperar todo Esperar mundo chegar todo pra mundo. comer junto. E é assim, não é nada pedante, tá? Nunca foi. É uma coisa que é o modo deles agirem mesmo, e eu acho que é um modo deles até demonstrar um carinho, um respeito sobre isso, né? E eu acho que, assim, culturalmente falando do escritório, tem esse lance. No escritório os que eu conversei assim, com amigos meus também tem snack bar, né? Que são uma área lá onde você sempre tem um lanchinho, umas comidas para comer de graça, café de graça. Lá realmente tem umas guloseimas lá para você durante o dia comer e parece que não é, pelo que eu conversei com as pessoas, não é uma particularidade só de onde eu trabalho, mais o escritório aqui tem esse costume de durante o dia deixar o ambiente, dar um suporte legal para que você fique realmente à vontade onde você está trabalhando, já que você vai passar lá a maior parte do dia. Pô, legal, bem legal, cara. E você já falou que você já está há 7 meses aí em Portugal, né? Aí eu acho que Sim, quase eu queria 8. saber, quase 8 já. Quase 8. Queria saber como que é, cara, o dia a dia, né, de um desenvolvedor aí em Portugal. Como que funciona o trabalho? Como que é a dinâmica do dia a dia? Muito diferente? Não, cara, no meu caso particular é bem parecido, é um pouco menos corrido, né? Eu lido, basicamente, chego lá, tem a daily, como tinha aí, né? Então, junta lá, Ah, 15 legal. minutos, todo mundo fala que fez, não sei o que lá. Ao longo do dia pode ter um one-on-one com uma pessoa, uma outra reunião para fazer realmente um levantamento de requisitos, coisas assim, mas em geral a rotina de trabalho é bem parecida mesmo. Eu trabalho perto do produto, né? Então, também como eu tinha ainda no PagSeguro, né? Eu realmente converso com o pessoal e, puta, vou dar uma sugestão aqui para melhorar tua coisa, isso aqui pode ficar melhor desse jeito, isso aqui não vai dar para entregar nessa data, se a gente esperar um pouco mais vai ficar assim, assim, assado. Eles são bem abertos, eu diria que a rotina de trabalho não é muito diferente. De novo, né? Exceto pela questão do inglês, né? Que você realmente está o dia inteiro exercitando o seu inglês na daily, nas outras meetings, conversando com pessoas pelo Slack realmente que estão em inglês e estão envolvidas nas questões. Eu acho que tem esse lado do inglês que é bem diferente do que é acostumado no Brasil, mas da rotina em si de trabalho não é muito diferente. Aí, de novo, né? Se você comparar com o ritmo de trabalho em São Paulo, o ritmo aqui é um pouco menos acelerado, o que é até legal. Até estou recuperando alguns cabelos aqui. Bacana, muito legal, cara. Aí agora falando um pouquinho, entrando nessa parte mais de salário, né? Salário, benefícios, como que funciona? É muito diferente daqui, cara? É bem diferente esse negócio do benefício aqui em Portugal. Eles não têm essa parada que a gente tem de dar vale-refeição, vale-alimentação. Eles têm esse esquema de vale-refeição, mas ele é descontado do valor, basicamente sai do seu salário e vai para o cartão, ou seja, elas por elas. Não é um valor que você vai contar mais no final do mês. Eles realmente têm esse monte de benefícios que a gente tem no Brasil. Eles têm um suporte, no meu caso eu recebo um plano de saúde também, não que seja necessário, o plano de saúde público aqui também é bom, o sistema de saúde público. E financeiramente falando, o salário em Portugal não é hoje o salário mais atrativo do mundo. Sendo bem honesto com você, se o seu objetivo é guardar o dinheiro ou ficar rico, não recomendo. O Portugal, você não vai passar fome como desenvolvedor, graças a Deus, mas você vai ter que gerenciar bem seu dinheiro, porque boa parte do seu salário vai sim para o aluguel. No meu caso hoje, metade do meu salário vai para o aluguel, veja você. Eu acho que é muito dinheiro, se você for colocar Bastante, metade do seu salário nisso. bastante. E eu diria que um pouco mais assim vai também para a escola da minha filha. Hoje minha filha estuda numa escola particular. É uma questão muito particular nossa, porque o ensino público aqui é bom, né? E sim, se você for pesar no final do mês, acaba que não sobra muito, né? Sobra um pouquinho para você passear, assim, tal, não falta muito. E assim, você tem que lembrar que você é um imigrante, você vai estar reconstruindo a sua vida. Então, se você, quiser comprar um carro, você tem que guardar um dinheirinho, quiser, sei lá, a casa que eu aluguei falta uma cama, então vou ter que guardar o dinheirinho para comprar uma cama, né? Então, até você passar por essa fase aqui de adaptação, onde você vai ter que comprar muita coisa que você já tinha no Brasil, você vai sentir diferença no salário, cara. Eu vejo muita gente que chega aqui e fica frustrada. Poxa, no Brasil tinha tal coisa, tinha carro, sei lá, no Brasil tinha um videogame. Cara, a não ser que você traga com você essas coisas, porque não vai ser sua prioridade quando você chegar aqui, de verdade, sabe? Você vai ter que se virar para conseguir outras coisas, porque você está reiniciando a sua vida do zero e o salário não condiz com isso, sendo bem justo, tá?
O salário oferecido não é o suficiente para você recomeçar a sua vida do zero. Então, você, não pelo menos num tempo curto, tá? Talvez a longo prazo, um ano, coisa assim. Você consegue aqui, eles têm a IKEA aqui, né? A famosa IKEA que tem no mundo inteiro. De você comprar móveis lá que entregam na sua casa e você monta, e é super simples. Então, passei muito tempo na IKEA comprando alguns móveis lá, comprando sofá, comprando rádio para televisão, etc. Porque eu aluguei um apartamento também que não tinha quase móveis, né? E aí acaba que no final do mês eu falava, puxa, me sobrava mais dinheiro em São Paulo. Mas tem que lembrar disso. Em São Paulo eu tinha família, eu tinha uma casa já que eu ao longo dos anos também montei, né? Quando eu comecei a morar sozinho em São Paulo também eu não tinha nada, foi o mesmo jogo, né? Você tem que estar pronto para começar de novo, é isso. Eu acho que muita gente não pensa nisso, né? Que você realmente está começando do zero. Você É, precisa comprar tudo de novo, né, exato. cara? Vamos supor que na conta do seu salário que fizeram para você, você fala, ah, tá, então quer dizer que eu vou gastar metade aqui no aluguel, talvez eu gaste mais tanto aqui com transporte, e aí, sei lá, vai me sobrar 200 euros no final. Cara, você pode ter certeza que esses 200 euros no final você não vai gastar com você, sabe? Você vai gastar tentando resolver algum problema do fato de você ser novo aqui e que tem que reconstruir muita coisa. De geral, não dá para guardar. O que eu conheço muita gente que faz é que tá um pouco mais de sorte e, sei lá, aluga uma casa mais mobilada. Tem esse detalhe, aqui não aqui eles chamam de mobilada, quando já tem os móveis. Então você Mobilada? aluga uma casa mobilada, você tem uma casa um pouco mais mobilada, já facilita. Ou se você tem gente aqui que, puta, vim solteiro para cá, quero só ficar aqui um tempo, ver se eu me adapto, não quero alugar uma coisa muito séria por enquanto. Vai lá e aluga um quarto numa residência. Então você acaba não tendo que gastar com muita coisa, não gastar com micro-ondas, não gastar com nada, assim, entendeu? Também é uma alternativa para no final do mês sobrar um pouco de dinheiro. Aqui o salário não é tão negociável também quanto em São Paulo. Em São Paulo, se você for um profissional que você mostra o porquê que você vale, você consegue pedir um pouco mais, né? Aqui você tem um teto salarial mais bem definido, eu sinto isso, você entendeu? Você não vai ganhar tão mais assim que os outros profissionais só porque você é bom, ou independente se você seja muito bom ou não, e você vai ter que ficar atento o quanto realmente vale a pena para você financeiramente, porque o seu salário aqui vai ser mais ou menos o igual, entendeu? Bem equalizado, né? É equalizado, a não ser que você tenha negociado muito mal a sua entrada. Aí você realmente tem um chão para galgar, né? Mas inicialmente, se você fez uma negociação boa e chegou aqui com salário X, vai ficar por isso daí mesmo. É engraçado, eu já vi gente tendo aumento aqui, esse meu aumento, tal, finalmente, aumento de quanto? De 100 euros. Aí, assim, a gente tem um choque, né, no Brasil, porque quando a gente tinha um aumento aí, de repente, sei lá, 10%, pô, tem um aumento, sei lá, de R$ 500, de R$ 700. No Sim. final das contas, se você pensar, é a mesma coisa, porque vale 5 vezes mais, né? 100 euros são Em euro, né? R$ 400, né? Mas eu também, em euro, né? Mas eu também não vou mentir, tipo, na prática, no custo de vida daqui, não é um aumento tão significativo, sabe? Eu tenho a impressão que quando você tem um aumento de 10% no que te dê R$ 500 no Brasil, você faz mais coisas com esses R$ 500 do que você faz com 100 euros aqui, você entendeu? Entendi. Entendi. Tem um trade-off aí, né, da moeda Tem, mesmo. tem sim. Tem. A comida aqui não é cara, por exemplo. Se você quiser ir no mercado, com 100 euros você paga a compra do mês. Sério. Eu acho que eu gasto eu sou um pouco mais gastão, né, com comida, tal, até porque eu tenho minha filha, tenho minha esposa. Sim. Eu devo estar gastando por mês uns 180, 200 euros por mês de mercado. Isso com algum Caraca. conforto, tá? Comprando refrigerante e tal, etc. Coisas No a Brasil não mais, está né? muito diferente. Exato. Né? Não vou tapar só com a peneira aqui também. A gente realmente não passa necessidade, graças a Deus. Mas então, assim, coloque isso na conta, né? Então, metade do aluguel, uns 200 euros, aí os 100 euros, dependendo de se você é sozinho ou acompanhado, o quanto vai valer a pena realmente financeiramente para você no final do mês, se vai sobrar mais ou menos, ainda mais se você estiver vindo de São Paulo, que se paga muito bem em relação ao resto do Brasil. Legal. O plano de saúde, existe um plano de saúde ou é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui? Existe e é basicamente a mesma coisa mesmo. Eles têm um plano de Mesma coisa. saúde, a empresa paga para mim, se eu precisar usar. Uma curiosidade sobre isso é que mesmo que você tenha o plano de saúde, ou mesmo que você vá no hospital público, você sempre paga uma taxa, né? E aí paga na hora do hospital. Então, eu vou te dar um exemplo. Minha filha precisou ir no médico para fazer um curativo. Chegou lá, era um curativo simples, um cortezinho que ela fez, ela machucou aqui caindo. E aí chegamos lá, fizeram atendimento, super legal, colocaram lá, fizeram curativo e tal. Na hora de ir embora, teve que pagar lá 10, 15 euros. Nunca é uma taxa gigante, tá? Pelo que eu entendi do sistema, mesmo que você tenha que gastar mais no hospital, a taxa vai ser mais ou menos a mesma. E se eu não me engano, eles têm até um esquema no hospital público, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas a taxa ela é proporcional ao quanto você recebe de salário. Tem um esquema assim. Porque também não é, o intuito não Legal. é deixar você sem dinheiro porque você precisa de atendimento, sabe? Mas não tem realmente nada gratuito em termos de médico. Você sempre tem que pagar alguma coisinha. Legal. Você falou um pouquinho da comida e a escola. Como que é a escola da tua filha? Como que Eu foi tinha a muito mais para falar chegada sobre a comida. dela?
quero deixar claro sobre isso. Fala aí. Cara, a minha filha ela é muito novinha, ela tem 3 anos, então a adaptação é super fácil. Acho que a criança é que menos tem problema em se adaptar com língua nova e com cultura nova. Ela sempre falaria dos avós, né? Essa é a parte difícil para ela. O desafio da minha filha hoje é ficar longe do resto da família, mas do ponto de vista de escola, ela foi super bem recepcionada, tal, tem bastante amiguinho lá. A gente tem que, às vezes, ficar tentando entender o que ela fala, porque ela tá pegando sotaque português, né? Então, tem coisas que ela fala que a gente fica, tipo assim, dá um tempo para computar a informação, sabe? Por exemplo, privada aqui chama Sanita, né? E logo a primeira vez que ela... Sanita. E ela, papai, preciso ir na Sanita. Eu preciso na Sanita. Tá, você quer na privada. Tem Nem que você tá falando, né? tem esse delay, assim. Ela tá pegando bastante os trejeitos de sotaque e o modo de falar dos portugueses e, pelo que eu entendo, é até um incentivo das próprias professoras aqui. Assim, até indireto também, né? Elas também falam essa língua, né? Mas ela não teve grandes problemas de adaptação, Herol, assim, nenhuma escolinha deixou de aceitar ela porque ela não era portuguesa, também não aconteceu isso. E, mais uma vez, né? Eu coloquei ela numa escolinha particular também, né? Não sei como é que seria na escolinha pública. O que eu sei sobre a escola pública aqui é que se você quiser, você vai precisar esperar, porque é muito concorrido, pelo menos aqui em Lisboa, tá? Se tem fila de espera aqui para você colocar a sua filha, se você chegar hoje em Lisboa, talvez você tenha que esperar aí 2, 3 meses para conseguir ter mais uma vaga para você colocar a sua filha. É um dos motivos que me fez colocar na escola particular, porque minha esposa também já estava com emprego, já precisava começar a trabalhar. Entendi. E essa questão de transporte, cara, como que funciona? Tem ônibus, trem, metrô, tem Tem. um bilhete único, como que é? É, Uber, aqui em táxi? Lisboa, você tem bastante opção de transporte, primeiro ponto importante falar. Nós temos o metro, que é basicamente o que eu uso, eu não moro longe da estação. Tem ônibus também. Nós temos um bilhete aqui, que é muito parecido com um bilhete único, chama-se Viva, esse bilhete. Ele tem algumas modalidades, né? Se você for um turista que chegou aqui, por exemplo, você pode comprar um bilhete desses da maquininha, esse bilhete é recarregável, e esse bilhete ele pode colocar em 2 modalidades. Ele pode colocar dinheiro na modalidade Zapping, que é basicamente você coloca saldo, e esse saldo ele é cobrado como se fosse um cartão de débito toda vez que você passar no transporte público. Esse bilhete serve para todos os transportes, né? E tem uma outra modalidade que não, eu quero comprar realmente, eu quero colocar aqui uma carga de uma passagem de trem ou uma passagem de metro. Acaba sendo um pouco mais caro dessa forma. Se você colocar no Zap, é uma dica para os turistas aí ou para quem chegou ainda e não teve acesso ao bilhete permanente. Quando você está aqui já há um tempo, você tirou sua residência, você pode pedir o bilhete permanente, que é o chamado Viva, onde você vai ter um bilhete com a sua fotinho e tal. Esse bilhete você paga uma taxa mensal, eu pago 40 euros por mês, e esses 40 euros me dá acesso a praticamente qualquer coisa que eu queira andar e infinito, repetidas vezes. Se eu quiser entrar e sair do metrô 10 vezes por dia, não tem problema. O mesmo bilhete permite que eu ande de ônibus também. Se eu quiser ir para a margem sul, Lisboa, ele é dividido pelo rio, né? O rio que parece um mar, na verdade, de tão grande que é. E muita gente mora do outro lado, tem muita coisa do outro lado também. E a travessia para esse rio é feita ou por 2 pontes, que nós temos aqui hoje, a 25 de abril, e uma outra que eu não me lembro o nome agora, ou você pode fazer a travessia de barco. E esse barco também passa esse bilhete. Então, ou seja, pagando essa taxa, você consegue andar por Lisboa inteira, em qualquer meio de transporte praticamente. Ah, legal. E esse esquema de Sobre o Uber? Uber e o Bolt, É. então, eu até ia comentar, o Uber aqui, no começo a gente andava de Uber e depois os portugueses aqui me deram a dica. O Uber aqui ele é um pouco mais caro e geralmente quem usa realmente é turista. Eles têm um outro aplicativo aqui chamado Bolt, que é um aplicativo, não é daqui, eu acho que é um país nórdico que fez, não me lembro qual que foi agora, e tem outros lugares também fora daqui, não é só Portugal. E esse aplicativo ele sai um pouco mais barato as corridas, geralmente, pelo menos a minha experiência foi essa, que vale a pena você ir com eles. E tem o Captain também, que também é parecido, mas é menos utilizado. E, assim, de verdade não tem muito por que ter carro, cara. A não ser que você queira passear de final de semana, ou se você tem um motivo muito específico, não tem necessidade. Eu tô aqui sem carro, tive carro em São Paulo durante os últimos, sei lá, 8 anos. Primeira vez na minha vida que eu tô sem carro e não tenho vontade de ter um carro tão cedo, cara, porque você faz tudo realmente com o metro, com o transporte público, ele é muito extenso, assim, por mais que a malha ferroviária não seja gigante, Lisboa também é uma cidade muito pequena, sabe? Então, supre muito bem. E o horário de pico, cara, assim, não é vazio. Né? Na verdade, acho que em qualquer cidade hoje grande você não vai ter um mundo ideal de um metrô vazio, mas também não se compara, por exemplo, com a linha, nem de longe, com a linha vermelha aí de São Paulo, que a gente enfrenta todo dia, sabe? Não, sendo bem honesto, é cheio, mas é cheio também, assim, sei lá, das 5h30 às 6h30 é cheio, sabe? Se você esperar um pouquinho mais, ou sair um pouco mais cedo, você vai conseguir muitas vezes sentar, ou até, se não conseguiu sentar, pelo menos você consegue, sabe, não vai ter um apertado, assim, não vai ninguém te empurrando, é bem mais tranquilo.
É engraçado, as pessoas que estão aqui, por não conhecer essa realidade daí, acham isso já é um absurdo, né? Eu realmente não consigo me incomodar com o método daqui. Eu vejo muita gente aqui reclamando às vezes do trânsito também, né? Já peguei Uber indo para o trabalho porque estava numa situação específica e, assim, no Uber, sei lá, pegava um pouco de trânsito ali, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros de trânsito e a pessoa fica brava, né? Reclama muito, muito trânsito, parada, a cidade não dá mais, cheia de carro e tal. Não E, sei conhece o lá, trânsito aqui, né? com o trânsito demorou 15 minutos para chegar no meu trabalho, sabe? Nossa. De Uber. Então, sei lá, se você pegar, acho que, se não sei, mas se você pegar um Uber, talvez você atravesse a cidade inteira de sábado, de ponta a ponta, em 20 minutos, sabe? Não sei. É realmente é a impressão que eu tenho. Nunca fiz o teste, mas é uma cidade pequena mesmo. Não é grande, né? Que nem São Paulo. Bacana. E a questão do clima aí, como que é, cara? Muito quente, muito Cara, frio? Como o que é? verão aqui é muito quente, cara. Eu não sei, como eu nunca tive no Rio de Janeiro, nunca tive no Nordeste, mas comparado com o verão de São Paulo, que também não fica para baixo, né? Tem aí seus 30 graus. Aqui é muito calor, cara. Aqui no verão é insuportavelmente quente, tanto quanto São Paulo, eu diria até um pouco mais, sabe? Tem uma praia aqui perto muito famosa, acho que todo mundo que vem aqui para Lisboa acaba conhecendo até como turista, que é Cascais. E no verão eu fui para a praia em Cascais e foi super engraçado porque a praia, assim, você via que tava abarrotada de gente, assim, na areia, criança brincando, aquela coisa toda e tal, e, tipo, 2 pessoas na água, né? E aí eu fui descobrir por quê, porque eu coloquei o pé na água e a sensação que eu tinha é que estavam facas entrando na minha pele, porque a água era congelada, sabe? É muito gelada. Ah, é muito gelado. Então tá 40 graus lá de fora, mas ninguém consegue entrar na água, sabe? Você vê o mar vazio, né? Todo mundo na areia, Isso, queimando na areia. exatamente. E aí, bom, agora a gente está na época, tá no final do inverno aqui já, o inverno aqui não neva, né? Só tem um lugar aqui que é a Serra da Estrela, onde realmente neva, não é em Lisboa. E assim, o inverno daqui, ele faz bastante frio, eu acho que o que eu cheguei a pegar aqui nesse inverno mínimo, eu acho que foi coisa de 4 graus, sensação de 2, tá? Mas a maior parte do tempo ele ficou rondando os 8 graus, né? Hoje mesmo de manhã, acho que estava 8 graus ali, sensação de 6. O problema do frio aqui em Lisboa, acho que aqui em Portugal inteiro, em relação a outros lugares da Europa, é que Portugal não é tão bem equipado para lidar com o frio quanto outros lugares. Se você for, por exemplo, para Paris, você vai entrar no hotel, entrar na casa que você tiver, pode estar, sei lá, 2 graus do lado de fora. A hora que você entra, você dá até calor. Eu lembro que eu viajava para lá, eu tirava o casaco, põe casaco. Parecia com o filme do Kung Fu lá, do filho do Smith. Tira Põe casaco? casaco, Põe tira o casaco. casaco. É exatamente isso. Você estava toda hora com calor quando você entrava em algum lugar, porque lá eles são muito bem equipados, né? Não sei se tem alguma mágica na parede que eles fazem, ou se é só porque tem aquecedor, mas realmente você... Até é uma coisa curiosa, porque você tinha estabelecimento que estava com a fachada aberta, você passava pela parte de dentro, parecia um portal, assim, sabe? Ficava quente. Você voltava para trás, congelando, né? E aqui não. Aqui, apesar de não fazer tanto frio quanto esses lugares, eles, por outro lado, não investem tanto no aquecimento. Então, por exemplo, minha casa não tem aquecimento. Muito normal casas daqui não tem aquecimento. Então, se você pegar 3 graus na madrugada de inverno, cara, você vai ter que estar com edredom. Sabe? A não ser que você queira realmente comprar um aquecedor aqui, mas pelo que eu pude entender, não é realmente o modus operandi. A galera não investe muito nisso, sabe? Eu até tive a oportunidade de comprar aqui. Eu falei, puta, mas vou gastar aqui 80, 100 euros no aquecedor. O edredom mesmo vai dar tudo certo, sabe? Bredão é mais barato. O edredom é mais barato. Então, assim, o frio aqui também ele é um pouco úmido, cara. Então, eu não sei porquê, mas a roupa não seca. O ar fica mais úmido, então parece que penetra um pouco mais do frio, sabe? Mas não é nada insuportável, sendo bem honesto. Acho que para quem é do sul do Brasil, por exemplo, deve ser a mesma coisa, sabe? Não é um frio que vai causar impacto em ninguém. Eu, particularmente, prefiro o frio do que o calor, então eu tinha mais impacto no calor do que no frio. No frio eu tô até gostando. Legal. Essa questão de finais de semana, cara, como funciona o lazer aí? O que você faz para se distrair, É, entretenimento e tal? Lisboa, cara, eu não acho que ele é um lugar muito, assim, que pode ser muito atrativo para quem é muito jovem em busca de vida noturna. Uhum. Pelo que eu saiba mesmo, aqui em Lisboa, você tem uma região ali perto do Cais de Sodré, que tem umas ruas que tem uns barzinhos, tem umas danceterias, tem até uma casa ali que tem umas coisas de... Tem música pro brasileira até, né, para você dançar e tal. Mas, em geral, a vida aqui, ela é mais no final de semana para família mesmo. Então, você tem muito parque, você tem a cada pracinha aqui vai ter um playground para criança brincar. Lisboa sempre tem eventos, isso é muito legal, cara. Por exemplo, no verão, cada final de semana um parque diferente vai ter evento de jazz ou outra música ao vivo tocando lá para pessoas irem de graça. Então, esse semana vai ser no Parque X, outro vai ser no Parque Y. Então você vai conhecendo cada final de semana no verão esses parques. Puta, vai ter aqui o Rock in Rio, vai ser gratuito aqui. Não é o Rock in Rio de verdade, eles têm um mini Rock in Rio aqui, eu não sei direito por quê. Mas esse é gratuito, você vai lá com sua família, fica todo mundo lá. Para você ter uma ideia, eu tenho minha filha, na época ela estava com 2 anos e meio,
E a gente foi nesse Rock in Rio com ela, de sábado lá, tá todo calor. E, cara, é muito tranquilo. Só tinha família, tinha gente lá com recém-nascido, sabe? No Rock in Rio, entendeu? É muito organizado, é muito bem policiado, é muito calmo, sabe? Não é uma correria, não tem gritaria. Eu lembro que eu saí de show com a minha filha 1 da manhã e, assim, todo mundo numa boa, sabe? Todo mundo vamos andando ali até o metrô, super seguro, super tranquilo, você entendeu? Você sempre tem um evento que está acontecendo para você. E mesmo agora no inverno, teve aqui o Wonderlands, aqui ali no Parque Eduardo, ali, eu sempre esqueço o nome do Parque Eduardo, perto da Maquia de Pombal, que é perto da Praça do Centro ali, e onde teve ali um evento de Natal, onde tinha muita barraquinha de comida, tinha pista de esqui artificial, essas coisas assim, de patinação artificial. Então, eles sempre estão investindo, assim, a Prefeitura de Lisboa e os órgãos, para que você tenha algum lazer de final de semana. E eu acho que a gente passa menos tempo em shopping do que a gente passava em São Paulo também. O paulista adora shopping. Sim, vive Quando eu no cheguei shopping. aqui, eu vi... Quando eu Tem cheguei aqui, tudo, eu né? ia bastante ainda, agora a gente parou bastante de ir em shopping. Eu acho que a vida aqui, para turismo, cara, até de final de semana, tem muito o que passear, tem muito o que conhecer, mas é sempre nesse ritmo, é sempre no ritmo mais tranquilo, mais sossegado, é parar para comer alguma coisa numa tasca. A tasca aqui é como se fosse um restaurante tradicional, um pouco mais rústico, é quase um PF da gente daí, só que eles têm comidas realmente típicas daqui, né, e não são caras, são bem acessíveis, e aí, muitas vezes a galera até almoça em tasca, né, inclusive. Então, assim, acho que esse final de semana daqui, sabe, passear ali pelo Cais Sodré, pela Praça do Comércio, outro passear ali pela região da Torre de Belém e apreciar um pouco a paisagem e conhecer parques, esse tipo de coisa que tem por aqui. É bem sossegado. Show. A gente falou bastante coisa, bem esclarecedor. Aí eu queria saber se você tem algumas curiosidades aí sobre Portugal Tenho, aí, cara, cara. eu anotei algumas aqui, cara. Bom, a cultura nerd aqui, quando eu cheguei aqui, a cultura geek, ela não é tão forte quanto é em São Paulo, por exemplo. Então, lojas de videogames são muito poucas. Sério, você não vai achar muita gente falando. As pessoas nem falam muito sobre videogame, né? Em São Paulo a gente sempre tá falando de videogame, games, aqui a gente não fala muito sobre isso. Até a parte assim, puta, falar de filme nerd, falar de seriado, falar de Marvel, falar dessas coisas, realmente é muito pouco. A galera que não é muito ligada nisso, até porque eu sinto que tem uma certa distanciação da cultura americana com a cultura daqui, você entendeu? O português ele valoriza muito, e está correto, inclusive eu acho, pelo menos na minha opinião, você tem que valorizar, ele valoriza muito a cultura deles mesmos, né? Então, fala-se muito de futebol, aqui eles são muito aficionados por futebol, mas se você, por exemplo, quiser falar sobre quadrinhos, você não vai conseguir falar, talvez, com ninguém, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, puta, eu preciso refazer minha coleção de quadrinhos que eu deixei no Brasil, né? E assim, você vai na banca de jornal aqui, não vende quadrinho e não vende muito menos quadrinho da Marvel, não vai existir aqui. Você vai achar quadrinho da Marvel aqui, se você for na FENAC e comprar um importado, e ele vai estar em inglês, entendeu? Eu achei uma loja de comics aqui e era realmente tudo em inglês e muito caro, porque é tudo importado. Né? Para não falar que não achei nada na FENAC, tinha algumas coisas que elas vinham do Brasil, traduzidas pela Panini, veja você, e estavam sendo vendidas aqui, então é o que dá para suprir. Né? É a primeira diferença assim, que me chocou, assim, puta, a galera que não é tão nerd quanto eu sou. Não fala de série, não fala de filme, é bem diferente, né, cara? A gente já vem Fala bem acostumado, né? menos. No escritório ainda tem mais, porque acho que a nossa área de TI ela tem bastante nerd, né? Então, no escritório ainda consegue achar uma pessoa que fala, mas em geral não se fala tanto. É a primeira curiosidade aí. Entendi. O inglês, cara, o português, eu acho que ele tem até pela história de Portugal em relação à Inglaterra, toda a história, o histórico deles de colonização, não que eles tenham sido colonizados pela Inglaterra, mas teve uma ajuda muito forte dos ingleses. Não sei se você sabe, mas é a aliança mais antiga do mundo existente até hoje, pelo que eu sei da história, pode ser que esteja errado, mas eles realmente parecem até que, teoricamente, se a Inglaterra entrasse em guerra, Portugal teria que ajudar. Então, assim, eles têm uma cultura muito favorável aos ingleses, tanto que muitos portugueses migram para lá para fazer faculdade, para estudar ou em busca de emprego. E isso faz com que o inglês daqui do português seja muito bom. Né? Eles falam inglês desde cedo nas escolas, eles não têm muita coisa dublada. Dublagem em Portugal, eu acho que quase não existe dublagem portuguesa. A dublagem que existe, ela é brasileira. Né? Eles têm dublagens do Brasil que vem para cá, e ainda assim eu acho que isso está cada vez menos frequente. Eles realmente eles veem as coisas em inglês com legenda desde sempre, e isso quando eu cheguei aqui eu até fiquei surpreso, porque todo mundo fala bem inglês e fala inglês até melhor do que o inglês que eu encontrei, por exemplo, na França. Uma coisa que eu achava engraçada aqui é que você tem propaganda às vezes em inglês. Você tem assim, propaganda colada no poste falando para, sei lá, venda de ingresso de cinema, sabe? E tá tudo em inglês, você entendeu? E isso é uma coisa que no Brasil a gente não vê, né? Tá sempre É traduzido, curioso dublado. mesmo. Curioso. É É bem tudo curioso. português.
E assim, não é porque você vai estar aqui que você realmente não vai ter contato com inglês, não vai estar sem inglês. E, de novo, é uma facilidade você entender português aqui, mas, como eu repeti, vou repetir, quando eles falam rápido, você vai ter dificuldade de entender, porque são línguas diferentes, cara. Eles são a mesma língua, mas não são, você entendeu? Realmente são outros jeitos de falar, outros significados, e assim, às vezes falta até maturidade para não que dá vontade de rir. Você fala, nossa, que sério que significa isso? Mas no Brasil significa outra coisa e tal, e você fica meio em choque, sabe? O cinema daqui, uma coisa é boba, mas acho que é legal comentar, o cinema daqui tem pausa no meio do filme. Então, Como chega assim, na metade... cara? na primeira vez eu achei até que tava com problema, mas não, é normal. Chega na metade... Deu ruim. Deu ruim. Chegar na metade do filme, eles pausam a sessão, dá uma pausa, acho que é de 6, 7, não sei, coisa de 10 minutos, que é pra galera realmente levantar e fazer o refil da pipoca, ir no banheiro e voltar pra continuar. E assim, cara, pausa sem pudor, velho. É no meio da fala de quem estiver falando, corta a cena e acende a luz. É muito Caraca. engraçado. Como eu falei também, eles consomem muita coisa do Brasil, então aqui todo mundo vai conhecer música do Brasil, conhecem muito. Eu cheguei aqui, teve show do Gabriel Pensador, teve show da Ivete, sabe? Tem muita coisa do Brasil que vem para cá e eles consomem novelas da Globo. Eles são muito antenados na política do Brasil também, eu não sei porquê. Acho que nesse momento delicado que nosso país está passando, o mundo inteiro está antenado na política do Brasil, mas é uma coisa que é recorrente aqui, a galera comenta bastante sobre a política do Brasil. E consome muitas coisas daí. Tem muito show de brasileiro aqui. Que mais a gente pode comentar a respeito também? Uma coisa assim, que é legal falar para quem está querendo vir para cá, é assim como eu, se a pessoa gostar de viajar, por mais que aqui não se sobre muito dinheiro, se você fizer as contas direitinho, apertar o bolso, você às vezes consegue conhecer outros países. Hoje em dia nós temos as empresas de voo chamadas low cost, né? Como por exemplo a EasyJet ou a Ryanair, que você consegue comprar passagens. Para você ter uma ideia, eu comprei uma passagem para Londres na promoção que eu paguei 28 euros, sabe? Se você colocar na conta do lápis que eu estava falando que o meu bilhete mensal aqui de transporte público é 40 euros, eu estou pagando menos para ir para Londres no voo do que para poder andar aqui dentro de metrô, sabe? Então, Uau. não que depois você fazer isso no final de semana, mas se você organizar uma vez a cada 3 meses, puta, eu vou pegar, eu nunca conhecia, quero conhecer para pegar, fazer uma viagem, sabe? Viagem simples, né? Sem luxo. Vou pegar aqui um Airbnb mais barato, outro mais barato, vou ficar 2, 3 dias em Londres só para ver como é que é a cara do lugar. Você consegue fazer isso com pouco dinheiro. De novo, não estou falando de ficar uma semana, não estou falando de comer super bem. Eu estou falando assim, puta, eu vou para lá para ver a cara do lugar, vou comer no McDonald's mesmo, para dar uma volta lá nos museus que é gratuito e depois eu vou voltar. Cara, é legal, você consegue fazer isso morando aqui com pouco dinheiro. Mesma coisa se aplica para Barcelona, para qualquer outro lugar aqui que seja não muito longe e que tem essas promoções de passagem. Dá para você fazer esses rolês de 2, 3 dias e conhecer outros lugares morando aqui, apertando bem o bolso. Cara, que show, sensacional. Aí, Tony, a gente já está chegando aqui na reta final. Queria saber se você tem mais alguma consideração final aí para a galera que tem curiosidade ou que está pensando mesmo em mudar aí para Portugal. Aí, suas considerações finais aí. A minha consideração principal é sobre a vida de imigrante, sabe? A vida de imigrante não deve ser fácil em lugar nenhum. Ela não é fácil aqui em Portugal, mas também não sei se é fácil em outro lugar. O mais difícil, cara, é você ter certeza do porquê você está vindo. Coloca bem na cabeça o porquê que eu estou indo, o que eu quero alcançar com isso. Eu estou indo porque eu quero dinheiro, estou indo porque eu quero conseguir mais. Não tem nada errado, todo mundo tem dinheiro é legal, é bom ter ganhar dinheiro. Claro. Não tem erro nenhum em ser ambicioso. Então, se o seu objetivo é ganhar dinheiro, talvez não seja o seu melhor lugar para você vir logo de início, tá? Mas tá, puxa, o objetivo que eu quero é uma vida mais sossegada, é curtir um final de semana em família, é mais tranquilidade, eu já não estou mais na época de perseguir tanto assim financeiramente as questões financeiras, então talvez seja o lugar certo. E sempre lembrar, cara, o motivo pelo qual você está vindo, porque uma vez aqui vai bater saudade da família, vai bater saudade dos costumes do Brasil. Eu sinto muito saudade do jeito brasileiro, do brasileiro em si, de ter contato com o povo. O povo é muito diferente, a cabeça é muito diferente. E, cara, se você não focar bem no porquê você fez a sua escolha de vir para cá, bate uma bad, bate mesmo, porque não é fácil, cara, você ficar longe de tudo que você conhece, de todo mundo que você gosta, de todo o suporte da sua família, dos seus amigos, e tá sempre tentando, sabe, puxa, por que eu vim para cá? Por que eu vim para cá? Eu nunca consumi tanta música brasileira, sempre gostei de bossa nova, de samba, mas eu nunca consumi tanta música brasileira de diversos gêneros, cara, quanto agora. Porque eu tô trabalhando, eu não quero mais ouvir música, eu não quero ouvir rock americano como eu ouvia, ou música internacional, eu quero ouvir música brasileira, porque dá aquele gostinho de Brasil, aquela saudade de casa, sabe? Então, ambientar um pouco, mesmo, né? Sim. Ambientar um pouco, bate a saudade, você tem que estar sempre bem claro para você o porquê que você veio e o que você está em busca quando você decidir vir para cá. Pô, e saiba que você vai ter que abrir a mão de muita coisa, não tem jeito.
Maravilha, cara. Pô, muito legal a entrevista, ficou show de bola. Acho que ficou bem esclarecedor aí para a galera que tem dúvida, né? Tem curiosidade, quer saber como funciona. Acho que você matou bastante questões aí importantes. Inclusive essa do inglês, que acho que a galera talvez não saiba, né? Quem Às tá vezes não sabe. pesquisando, Acha não que sabe. porque tá vindo para cá só o português é o suficiente. Exatamente. Mas Aí não, não, volta de nem um novo pro pouco. inglês, né? Sempre volta, né, cara? Inglês, sempre tá Em São voltando. Paulo, assim, a pessoa fala desde sempre, você tem que saber inglês para se dar bem no mercado de trabalho em São Paulo. Eu discordo. Eu não acho que você tem Sim. que saber tanto inglês para se dar bem no mercado de trabalho em São Paulo, sabe? É um bônus, é uma coisa legal, é uma coisa que se você puder fazer, você deveria fazer pelo seu desenvolvimento pessoal, porque aprender uma outra língua é um desafio legal para sua cabeça, mas de verdade não é essencial para o mercado de trabalho do Brasil. Em Portugal é. Em Portugal é sim. Show. Toninho, valeu. Muito obrigado aí, cara, pelo seu tempo precioso aí, por ter dado essa entrevista aqui pra gente. Te agradeço muito aí, cara. Obrigado, Rodrigão. Grande saudade de você e de todo mundo aí de casa. Valeu, cara. Forte abraço aí pra você e a sua família. Tchau, tchau. Falou.